é risco de aborto, isso, assim, assado. Os outros médicos falando, não faça. Então, meu medo maior era a gravidez, né? Era afetar meu filho, alguma... Meu médico ficou surpreso, porque ele falou assim, geralmente os dentistas, eles têm medo de tratar as grávidas. E ele já tem até um formulário pronto para mandar para um dentista. Ele falou assim, não, você está em boas mãos, porque se ele falou que você precisa do tratamento, é porque você realmente precisa mesmo, vai lá e faz. Então, eu tô com 25 semanas, eu tô entrando no 7º mês hoje. Não é pra quando? Pra novembro. Então, eu senti umas dores, né, em um dente e começou a sangrar bastante em volta desse dente. E aí tava incomodando muito. Eu tentei ainda protelar, porque eu achei que era coisa da gravidez. Todo mundo fala, grávida sofre muito com dente. Só que começou a incomodar bastante e era um dente que eu já tinha feito um canal. Então eu fiquei um pouco preocupada, com medo de ter alguma infecção, alguma coisa assim. E aí eu procurei o Dr. Gustavo. Entendi. E quando você chegou aqui, o que o Dr. Gustavo te orientou? Bom, ele me orientou primeiramente a fazer os exames, né? Pra gente poder estar vendo o que de fato acontecia. Ele já suspeitava, né? Que era uma questão do tártaro, mas graças a Deus não era o que eu pensava, que era o medo de refazer o canal. Né? E também apareceu uma cárie que estava um pouco invisível a olhos nus, né? Assim, né? Precisava de um exame. Então ele me orientou primeiro esse passo e aí depois que a gente recebeu todo o diagnóstico, né? Ele me deu uma orientação muito boa, porque o meu medo maior era a gravidez, né? Era afetar meu filho, alguma coisa assim. Então eu tinha muito medo de fazer o tratamento. E com isso ele me passou, né, os riscos que eu poderia ter, né, até mesmo durante a gravidez, um parto prematuro, por conta desses problemas que eu estava enfrentando, né, com a saúde bucal mesmo, de riscos de infecção, disso afetar também para a corrente sanguínea, várias questões. E com isso ele me passou mais tranquilidade, foi até mesmo por isso que eu procurei ele, porque eu já tive uma experiência com ele e eu sabia que eu ia estar em boas mãos, né, pelo fato da gravidez. Eu fiquei com muito medo, porque o meu obstetra, ele estava viajando. Então eu precisei passar por outros médicos, então tinha a família que estava com medo de eu começar o tratamento, porque falando, é risco de aborto, isso, assim, assado. Os outros médicos falando, não faça. Então eu fiquei com muito medo, com muito receio. Não por mim, mas pelo meu filho. E eu fiquei, só que eu recebi, né, um bom apoio, tanto de todo mundo, né, fui bem recepcionada, em questão de tirar dúvidas. O doutor também me fez uma videochamada para poder também explicar tudo, para me orientar melhor, para me passar tranquilidade, e com isso também deu tempo para o meu obstetra voltar de férias. E ele falou, não, seu dentista ele tá mais que correto, você precisa realmente fazer esse tratamento, vai tranquila. E eu acho que se ele não tivesse me passado tanto conhecimento que ele tem, eu não teria ficado tão tranquila em fazer. Fala pra mim, se você puder falar também de quem. Sim, eu escutei da minha sogra, que, né, a mãe dela teve um episódio de retirar um dente, extrair um dente, e ela teve hemorragia e ela perdeu o bebê. E aí eu também ouvi de várias grávidas em volta assim, olha, não faz tratamento de dente, grávida acontece isso mesmo, anestesia é perigoso porque você pode ter um parto prematuro, e todas as opiniões que eu ouvi, que foram de pessoas em volta mesmo, de grávidas, minha mãe, minha sogra, pessoas que tiveram medo mesmo pela gestação, sempre falava do risco de abortar mesmo, o risco abortivo, o ápice. Então, aquilo, para quem é mãe, a gente está com hormônio à flor da pele. E o medo também de afetar, eu fiquei assim, paralisada com medo mesmo e sofrendo ao mesmo tempo, porque eu tava com incômodo, tava com dor, e aí vinha o medo, né? Eu ficava tentando pesar. Mas o doutor falou que se eu não fizer, aí que eu tenho um risco de acontecer alguma coisa. Aí, por outro lado, pessoas que não são formadas na área, falando, não, tem risco sim, sabe? E aí me fala quais foram as orientações, o ponto que te fez pensar, o que o doutor Gustavo te falou para te deixar mais tranquila e você continuar com o tratamento? Eu acho que foi assim, não teve uma fala específica, eu acho que foi a tranquilidade, o conhecimento que ele me passou.
porque ele não falou para mim assim, relaxa, fica tranquila que vai dar certo. Ele me explicou passo a passo de tudo, ele me explicou os problemas que eu poderia vir a enfrentar, deixando isso protelar, adiar um pouco mais, porque eu até falei, não tem como eu esperar o parto. E então, esse conhecimento que ele me mostrou, me explicar realmente, de fato, quais que eram os problemas que eu poderia enfrentar, isso me passou tranquilidade no sentido assim, tipo, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe sobre o que ele está falando, porque às vezes a gente pensa assim, que o dentista ele vai saber só sobre boca, sobre dente, e não, ele mostrou que ele sabia da gestação, que ele sabia os problemas que isso poderia afetar, tanto o bebê, tanto o parto, fora outras questões que eu acompanho também o Instagram dele, que ele vê de problemas na boca que podem afetar várias outras partes no corpo, e você não ouve muito falar sobre isso. E isso me passou muita confiança. Então ele me passou confiança e me mostrou que eu estaria em boas mãos e que ele sabia o que estava fazendo. Então acho que foi essa parte que me deixou tranquila. Foi ele me mostrar a parte, vamos falar, científica e teórica do assunto, do que eu precisava fazer. Se não tem o risco de eu ter o aborto não fazendo, né, fazendo tratamento, mas tem risco de eu ter um parto prematuro se eu não fizer, e também com a confirmação, assim, porque foi um trabalho muito conjunto também. Ele falou assim, olha, fica tranquila em conversar com o seu médico, ele me deu muito essa abertura em conversar, em receber a opinião dele, se precisar que a gente converse, né, tanto o seu médico e o meu médico ter falado assim, não, as grávidas vêm aqui sempre com medo, eles trabalham em conjunto também, e ele tem me passado essa informação do que eu poderia vir a sofrer essas consequências de um parto prematuro, me deu mais incentivo para poder fazer. Eu tô com 25 semanas, eu tô entrando no 7º mês hoje. Foi maravilhoso, desde o início. Eu sempre estou sendo muito bem assistida, muito bem atendida, desde a Fabiela, o Dr. Gustavo, a todo o pessoal que trabalha aqui, eu sempre me sinto bem recepcionada. O carinho desde o início, de perguntar do bebê, de perguntar como eu tô, de ter o zelo, porque eu tenho pânico de dentista. Eu fico travada, eu me dá vontade de chorar na hora que eu sei que eu tenho que vir. Então, isso me passa muita tranquilidade de ir no meu tempo, de me ajudar a relaxar, de ir conversando para que eu vá esquecendo o que está sendo feito ali e relaxar. Então, assim, nota 1000. Que bom.